Bom, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos comentários do simulado na disciplina de Direito Constitucional, passamos agora para os comentários da questão de número 6, que tem como tema central os direitos e garantias fundamentais. Esse tema costuma também ser bastante cobrado em provas, não só de defensoria, como de outras carreiras jurídicas também. E eu acredito que isso se deve muitas vezes pela multiplicidade de formas pelas quais ele pode ser abordado, certo? Ao enunciado da questão, ele pede que sejam identificados os itens corretos. Então, vamos à leitura dos itens. O item de número 1 diz: não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Esse item ele está correto e ele, inclusive, está de acordo com uma súmula bem antiga do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula de número 2. O item ele reproduz literalmente o teor dessa súmula, certo? Ela também está de acordo com previsões da lei que regulamenta esse remédio constitucional, que é a Lei 9.504 de 98. Essa lei determina no artigo 8º, salvo engano, que para instrução da petição inicial é interessante ou é necessário que se junte a prova da recusa do acesso à informação que se pleiteou e que foi negada, certo? Então, por isso, o item correto. Item 2. São constitucionais a exigência de idade mínima de 4 e 6 anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de março para que referidas idades estejam completas. Pessoal, esse item ele também está correto. Ele está de acordo com o precedente do Supremo Tribunal Federal, que foi veiculado no informativo 909, em agosto de 2018. E nesse julgamento da DPF 292, o Supremo Tribunal ele entendeu que as resoluções do Conselho Nacional de Educação, que trazem essa previsão de idade mínima de 4 e 6 anos e fixação de data limite de 31 de março para que essas idades estejam completas, que essas resoluções elas encontram respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e que, por isso, são constitucionais e regulares, certo? Então, o item está correto também. O item 3 diz o seguinte: idosos que gozam de gratuidade na passagem de transporte coletivo não são isentos das tarifas de pedágio e de utilização dos terminais. Esse item está visivelmente incorreto, certo? Porque os idosos que gozam da gratuidade de passagem no transporte coletivo, eles são sim isentos das tarifas de pedágio e de utilização de terminais, conforme um precedente do Superior Tribunal de Justiça, veiculado em 2018 no informativo 641. É importante lembrar que tanto a Constituição Federal como o Estatuto do Idoso trazem a Constituição no artigo 230, parágrafo 2º, e o Estatuto do Idoso no artigo 40, inciso 1, inciso 1º, eles trazem essa previsão da gratuidade do transporte e o Supremo Tribunal de Justiça, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que essa gratuidade ela abrange sim as tarifas de pedágio e utilização dos terminais. Portanto, o item 3 está incorreto. O item 4 diz: é inconstitucional norma que proíbe proselitismo em rádios comunitárias. Pessoal, o proselitismo ele é a transmissão de um conteúdo por diversos meios, até mesmo pela via oral, que tende a converter pessoas a uma doutrina, um sistema, uma religião, uma seita ou uma ideologia, ou tem como intenção realizar essa conversão através de argumentos persuasivos, certo? A lei que regulamenta o serviço de radiodifusão comunitária do Brasil, que é a Lei 9.612 de 98, ela previa no seu artigo 4º, parágrafo 1º, que era proibida a prática de proselitismo em rádios comunitárias. O Supremo Tribunal, ao apreciar essa temática, ele entendeu que essa proibição ela seria inconstitucional por violação dos direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de expressão e por conta da vedação à censura. Então, essa liberdade de pensamento e expressão, segundo o Supremo Tribunal, ela incluiria também o discurso persuasivo e o debate público informado, certo? Então, por conta disso, o STF entende que essa norma que proibia o proselitismo em rádios comunitárias, ela é inconstitucional. E o item está correto, o item 4. Finalmente, o item de número 5 diz: o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras não pode ter natureza confessional, certo? Essa questão envolve um precedente um pouco polêmico do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte:
O item está incorreto, certo? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras pode sim ter natureza confessional, desde que atendidos alguns pressupostos, certo? O STF ele se manifestou na ADI 4439. Essa ADI quem ingressou com essa ação foi a Procuradoria-Geral da República, foi o PGR, justamente falando que o ensino nas escolas públicas não deveria ter natureza confessional, tendo em vista a laicidade do Estado brasileiro, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que por uma conjugação da laicidade do Estado com a liberdade de expressão, o Estado ele deveria sim assegurar na rede pública, todavia em igualdade de condições, o oferecimento do ensino confessional de diversas crenças, mediante requisitos formais que seriam fixados e predeterminados pelo Ministério da Educação. Ou seja, o STF entende que a Constituição Federal ela não proíbe que o ensino seja confessional, que ele seja vinculado aos dogmas e preceitos de uma religião determinada, seja ela qual for, desde que seja garantida a oportunidade a todas as crenças, a todas as religiões. Assim. Na prática, é um pouco complicado de se observar isso, mas esse foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em 2017, na ADI 4439, e o precedente foi veiculado no informativo de número 879. Por conta disso, estão corretos os itens 1, 2 e 4, sendo gabarito a alternativa C, 1, 2 e 4.